Olá, bem-vindo ao nosso curso Juizados Especiais, aqui do Instituto Federal de Minas Gerais. Então, na aula de hoje, nossa aula 2, vamos continuar a sequência falando hoje do capítulo 2 do nosso e-book, falando a respeito do tema Juizado Especial Criminal. Mais uma vez, o objetivo do curso é proporcionar uma compreensão dessa parte da justiça brasileira e numa linguagem acessível a todos, né? Tentando aqui ao máximo não usar os termos técnicos do direito. Eu, como professor de direito há muitos anos, naturalmente posso me encaminhar para uma linguagem um pouco mais técnica, mas objetivando instrumentalizar o alcance a todos das informações, vou procurar aqui ao máximo usar expressões bastante simples, diretas, para facilitar a compreensão de vocês. Então, eu vou aqui agora carregar o meu material a respeito desse tema de hoje, né, um PowerPoint, um slide, para que nós possamos aqui acompanhar melhor os nossos temas. Então, já está aí o material carregando. Eu continuo aqui na tela com vocês ao lado e vamos acompanhar agora o slide que eu vou apresentar a vocês. Aqui, nosso tema de hoje, nossa aula 2, né, meu nome aqui embaixo, podemos continuar aqui já explicando um conceito inicial muito importante para fins do juizado especial criminal. Primeiramente, é preciso voltar um pouquinho no início da nossa aula. Quais são os objetivos da lei de juizados especiais, né? No campo civil, nós já vimos que o objetivo principal, a ideia principal, é o acesso à justiça, é a facilitação do acesso à justiça para que as pessoas possam levar suas pretensões. E no campo criminal, são duas áreas distintas, no campo criminal se procurou simplificar a justiça criminal para os chamados crimes de menor potencial ofensivo. O que se entende, resumindo essa expressão, crimes de menor potencial ofensivo? São infrações penais menos graves. São infrações que, apesar de serem criminosas, elas não são tão graves quanto, por exemplo, um homicídio, um roubo, um estupro. São infrações de menor complexidade. E, para isso, a lei adotou um critério objetivo para definir quais são essas infrações de menor importância, de menor ofensividade lesiva, de menor lesão à vítima e à sociedade. E esse critério é um critério objetivo. Todo crime que a lei dispõe prevê sempre uma pena mínima e uma pena máxima. Isso é uma obrigação que a lei tem que impor. E segundo o artigo 61 da Lei de Juizados Especiais, que é essa lei 9099 que está aqui anotada, os chamados crimes de menor potencial ofensivo, esses que eu acabei de mencionar, são aqueles em que a pena máxima prevista não ultrapassa 2 anos. Ou seja, se você tiver essa dúvida na sua vida prática, ou como vítima, ou como eventualmente autor de um crime, você pega lá a lei correspondente ao crime, no caso aqui eu dei um exemplo do Código de Trânsito, pega o artigo correspondente que você está sendo acusado ou que você foi vítima e verifica a pena máxima prevista nele, que vai estar sempre indicada logo abaixo, onde está aqui penas. Se ela for 2 anos cravado ou menos, quer dizer que, em regra, esse crime será julgado pelo Juizado Especial Criminal. Bom, e aí, pessoal, começamos aqui então a falar da fase preliminar, passando aqui uma ordem cronológica dos acontecimentos. Aconteceu o crime, você como vítima ou como autor, quer dizer, a vítima, no caso, deve levar o fato às autoridades competentes, no caso, geralmente a polícia, o delegado de polícia, ou delegacia de polícia, e lá será lavrado, será autuado o chamado termo circunstanciado de ocorrência, que é um resumo do que aconteceu. É um resumo narrando o fato criminoso, narrando o autor, as possíveis testemunhas e a imputação que é feita. Então, na fase preliminar, feito, é elaborado esse chamado termo circunstanciado de ocorrência, que na prática, vocês quando vivenciar essa situação, vão ouvir muito falar TCO, termo circunstanciado
de ocorrência. Bom, feito esse termo é encaminhado para o juizado especial criminal, automaticamente. Os sistemas geralmente são integrados entre as polícias e o judiciário, e esse TCO é encaminhado para o judiciário para quê? Para o juizado especial, para que possa ali já marcar, já agendar e determinar a chamada audiência preliminar. Uma audiência prévia ao início da ação penal. Então, nós estamos aqui falando ainda da fase preliminar e não da fase judicial. E como eu já falei com vocês lá na frente, lá na primeira aula, o objetivo do juizado na área criminal é simplificar o procedimento, é conceder mecanismos para resolver a questão criminal antes mesmo da ação. Como se fosse, lá na Constituição falava, lembra, transação, transacionar quer dizer acordar. E no caso aqui, é o Ministério Público quem vai geralmente acordar com o autor do fato. Ou então, o autor do fato vai acordar com a vítima. E nessa fase preliminar, são disponibilizadas duas das medidas chamadas de despenalizadoras. O nome é justamente para isso, porque o sentido é evitar a aplicação de uma pena, um processo criminal, uma execução de pena, abarrotando o sistema de justiça, prejudicando o funcionamento para infrações penais mais graves. Então, como nós estamos diante de infrações penais de menor potencial ofensivo, de menor gravidade, a intenção da lei de juizados foi proporcionar alguns mecanismos de acordo entre as partes ou entre o Ministério Público e o autor do fato. E aqui, neste momento preliminar, nós temos duas. A composição civil de danos, que está prevista no artigo 74 da lei, e a transação penal, no artigo 76, que é oferecida pelo Ministério Público. A suspensão do processo vai acontecer durante o processo, eu já volto a falar nela daqui a pouquinho. Então, inicialmente, na fase preliminar ainda, antes do início da ação judicial, né, apesar de ser no juizado especial, aqui não começou o processo ainda. Estamos na fase da audiência preliminar. Né? E aí, no caso, a primeira situação que vai se delinear, que vai ser oferecida, é se o autor e a vítima do caso têm interesse em realizar um acordo civil. Quer dizer, uma reparação, uma indenização, o comprometimento a não realizar determinada conduta. E uma vez realizado esse acordo entre autor e a vítima, pode ser que ali já se resolva a situação criminal. Porque dependendo do tipo de ação penal que está se tratando, no caso aqui eu botei, né, ação penal privada ou condicionada, a representação, a consequência desse acordo é a extinção da punibilidade, ou seja, o autor do fato não pode mais ser punido por nada. Ali, as partes convencionaram resolver de alguma forma pacífica aquela questão, seja com uma reparação, seja com uma obrigação de fazer alguma coisa, mas entre elas, sem interferência do Poder Judiciário. E aqui é um conceito um pouco técnico, que talvez vocês precisem buscar uma pesquisa maior, mas a ação penal privada e condicionada, em resumo, pessoal, quer dizer que o avanço do processamento dos crimes depende da participação da vítima. A vítima tem que querer que essa ação penal avance, seja propondo a ação ou representando para que o Ministério Público ofereça. E nesses dois casos, o acordo acarreta a extinção da punibilidade, que é um termo técnico, mais usado na prática jurídica, mas significa que o direito de punir o acusado acabou. Então, portanto, a situação foi resolvida na fase preliminar. Agora, se essa ação for uma ação penal pública e incondicionada, ou seja, o crime aconteceu e não depende de nada da vítima, nenhuma vontade da vítima para começar a ação penal, a consequência desse acordo nenhuma, porque vai ser uma mera composição civil entre as partes. A ação penal continua acontecendo, que, como eu já mencionei, ela é incondicionada, ela não depende de nenhuma participação da vítima para que o Ministério Público possa iniciar
essa ação. Então, aqui falamos, então, da chamada composição civil de danos. A segunda medida despenalizadora é a transação penal, né? E aqui, agora, é aquela que o Ministério Público oferece para o autor do fato. Então, é aquele acordo, né, uma transação em que ambas as partes abrem mão de parcelas de seus direitos, ou seja, o Ministério Público abre mão do processo e da eventual pena, e o autor do fato abre mão de se defender ou até mesmo de provar a sua inocência. Então, eles chegam a um acordo, o Ministério Público verifica se o caso concreto estão presentes os requisitos que a lei oferece, o artigo 76 lá dispõe os requisitos, e uma vez presentes os requisitos, oferece ao autor do fato essa proposta de acordo de transação penal. Se ele aceitar e cumprir como foi determinado, a consequência é a mesma, é a chamada extinção da punibilidade, ou seja, ele não pode ser mais processado por esse crime. Ele cumpriu o acordo e, portanto, tem garantida essa extinção da punibilidade sem qualquer processo ainda. Não houve ainda o início do processo. Estamos ainda na fase preliminar. Tá? E é importante também salientar que esse acordo entre o Ministério Público e o autor do fato não configura o reconhecimento de culpa, ou seja, ele não será considerado um condenado e, portanto, continuará sendo considerado, o que se fala na prática, o leigo costuma falar muito isso, réu primário, né? Réu primário e de bons antecedentes. Então, essa aceitação desse acordo não configura o reconhecimento da culpa, né? Ele só está abrindo mão do processo para evitar o constrangimento de sofrer um processo mediante o cumprimento de uma atividade que o Ministério Público vai impor. E outra consequência que é bastante relevante nesse contexto é que, uma vez obtido esse benefício, não se pode usar o mesmo benefício nos próximos 5 anos. Né? Então, a pessoa tem que ponderar qual é o nível dela de facilidade de cometer crimes, porque, senão, caso ela tenha um outro benefício, uma outra situação na justiça criminal, no juizado especial, ele não pode obter o mesmo benefício nos próximos 5 anos. Ou seja, ele vai ser processado criminalmente e, podendo ser condenado no processo judicial. Muito bem, pessoal. Ultrapassado essas duas etapas, na chamada ainda audiência preliminar, vamos supor que não teve a composição civil e não teve a transação penal, seja porque o Ministério Público não ofereceu, seja porque o autor do fato não aceitou. E aí nós temos, então, o início do processo, o início da fase judicial, como está aqui no nosso material. Então, lá, primeiramente, eu coloquei a fase preliminar, que nós já vimos, né? Lá com o termo circunstanciado, e agora aqui o início da fase judicial, que se dá com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, tanto pelo Ministério Público e a queixa-crime pelo particular. E aí, pessoal, denúncia ou queixa-crime é a petição inicial da ação penal, ou seja, ali está se narrando um fato dirigido ao juiz, né, pedindo a condenação do acusado pelo crime. Então, aqui, uma vez ela aceita, começou, então, o processo. Só que, como eu falei com vocês, o procedimento de juizado especial criminal é diferenciado, ele é simplificado. Vou mostrar como a vocês. Então, uma vez oferecida essa denúncia, essa queixa, o juiz vai determinar a citação do acusado. A citação é o termo técnico para chamar. A citação é o ato que chama alguém ao processo. Quando se fala em citação, ela está chamando o réu a participar do processo e integrar a tríplice relação jurídica entre quem propõe, o juiz e o réu. Né? São 3 pessoas que participam dessa relação jurídica. O autor da ação, em regra o Ministério Público, ou a vítima do crime, o juiz, que vai julgar,
e o réu que vai compor a relação jurídica, né? E nessa citação já é marcada, já é indicada a data da audiência de instrução e julgamento, que é a audiência que vai acontecer após esse momento. E aí, uma vez nessa audiência de instrução e julgamento, né, que já é no curso do procedimento, vai incidir essa situação aqui, ó. Essa situação. O artigo 81 da Lei de Juizado Especial nos dá o roteiro dessa audiência. Como que essa audiência vai se delinear? Então, está lá, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Ou seja, neste momento aqui, é que o autor do fato, por seu advogado, né, apresenta uma defesa preliminar, uma defesa prévia, uma resposta à acusação. E aí, com base nessa defesa, o juiz vai avaliar se aquela ação proposta pelo Ministério Público, quer dizer, a denúncia ou a queixa, é cabível de aceitação, né? E aí, se ele receber essa denúncia, essa queixa, isso quer dizer que o processo começou. O processo iniciou com o recebimento da denúncia e da queixa. E é nesse momento, nessa fase ainda inicial da audiência, que o Ministério Público pode oferecer também aquela terceira medida despenalizadora, que é a suspensão condicional do processo, que está aqui, né? Então, ainda assim, começado o processo, ultrapassadas as duas fases anteriores preliminares, naquela preliminar que nós já vimos, pode ainda o Ministério Público oferecer a chamada suspensão condicional do processo. O próprio nome já diz, é um benefício que a Lei de Juizados Especiais oferece, no artigo 89 da lei. Ela tem um requisito diferente, tá? Aqui, no caso, ela é cabível para os crimes que a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, portanto, aquela ideia inicial que a gente viu das penas, né? Ela tem o máximo e o mínimo e o máximo. Agora, aqui, para a concessão desse benefício, a análise é da pena mínima, prevista lá no artigo que está no crime que está se imputando. Esse benefício, o processo pode ficar suspenso de 2 a 4 anos, vai depender de quanto ele vai colocar, 2 anos, 2 anos e 6 meses, 3 anos, 4 anos, né? E vai condicionar o cumprimento de alguma medida, o comparecimento, a restrição a final de semana, a realização de alguma atividade. Então, ele vai condicionar, adequando aí o tipo de crime, né? E o acusado pode aceitar ou não. Se ele não aceitar, o processo segue na fase de audiência, lembra? No slide passado, ouvindo as testemunhas, ouvindo ele, interrogando, e vem então a sentença. Se ele aceitar, ele vai ter que demonstrar que vai cumprir essas medidas durante o prazo de suspensão que foi fixado, né? Se ele cumprir no prazo que foi fixado, as atividades todas que foram determinadas, a consequência para o acusado, para o autor do crime, é o que, gente? Está aqui, a extinção da punibilidade. Ou seja, o processo acaba e ele cumpriu seus débitos com a justiça criminal. E, mais uma vez, lembrando que esse benefício não acarreta a condenação ou reconhecimento de culpa, né? É um benefício que a lei propõe naquela ideia de composição, transação, de acordo na seara criminal, aquela inovação que eu já venho falando com vocês aqui há algum tempo, tá? É claro que ele pode aceitar ou não, porque pode ser que o acusado se entenda inocente, se entenda que tem provas para ele ser usado para não ser condenado. Então, ele enfrenta o processo e busca, então, uma absolvição. Mas pode ser que, dependendo do caso concreto, o acusado não queira correr esse risco. E aí, orientado por seu advogado, ponderando, né, os riscos desse processo, ele pode aqui aceitar e cumprir esse benefício e ter a sua punibilidade extinta sem o risco de uma condenação criminal. Ok, gente? E aí, depois não aceito esse benefício, segue, então, o processo, né? Serão ouvidas as vítimas, as testemunhas, a defesa interrogando o acusado, e aí depois os debates entre a acusação e defesa, os advogados apresentam suas alegações finais, orais, né?
E vem, portanto, a sentença, que pode condenar ou absolver, ou até mesmo extinguir a punibilidade por algum outro motivo que a lei assim definir. Né? E por último, pessoal, já estamos aqui próximo do nosso tema, estourando o nosso tempo, né? Por último, eu quero falar um pouquinho, para fechar a nossa aula de hoje, a participação da vítima nesse procedimento. Né? A vítima ganha também um importante papel. Primeiro, claro, comunicar o fato ocorrido às autoridades policiais, às autoridades competentes, ou à polícia ou ao Ministério Público, né? Identificando os autores do crime, quem foi que praticou, como foi o momento, as circunstâncias, né? Juntar nesse procedimento algum documento, alguma prova, alguma filmagem, alguma foto, algo nesse sentido. Se for o caso, se requisitar, se o crime requisitar, representar, porque, como eu falei com vocês, tem crimes que necessitam que a vítima represente. Por exemplo, o estelionato hoje é um crime em que exige a representação da vítima, né? E, portanto, essa representação se dá com essa comunicação. Não há maiores formalidades, pode ser por escrito, pode ser oral. Essa comunicação já é uma forma de representar. Né? E, claro, tomar muito cuidado, porque essa representação exige um prazo. Geralmente, em regra, esse prazo é de 6 meses a contar de quando se sabe quem é o autor do fato. Então, em 6 meses, se a vítima não representar, não fizer nada, a consequência prática para essa situação é a ocorrência da decadência. A decadência também é um termo técnico, mas ela é uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, essa pessoa que praticou o crime contra a vítima não poderá mais ser punida. Então, a vítima tem que estar atenta ao prazo para representar ou, para, se for o caso, oferecer a queixa-crime. Exemplo, os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação. Existe um prazo para o oferecimento da queixa-crime, que é a petição inicial da ação penal privada. Né? Então, estão aqui as principais, assim, as mais importantes atividades da vítima nesse contexto do juizado especial criminal. Bom, gente, então é isso. Desculpa aí essa rapidez, nosso tempo aqui é curto, mas a intenção é passar uma ideia muito breve de como funciona os juizados especiais criminais. Então, agradeço mais uma vez a participação no curso e até o nosso próximo encontro com a aula 3, falando agora especificamente do juizado especial civil, nessa mesma levada que tomamos aqui agora nessa aula de juizado especial criminal. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Até lá.